Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Para mim é uma grande alegria sempre nós compartilharmos esses breves minutos do dia meditando na palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Provérbios capítulo 12, versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 1. E sempre que eu leio Provérbios aqui eu me lembro da nossa série, onde fizemos 31 dias em Provérbios, foi uma bênção de Deus, está salvo aqui no canal e logo nós vamos atualizar essa série, isso mesmo. Eu procuro pelo menos uma vez por ano ler o livro de Provérbios inteiro, estudando ele, porque sempre é importante estar conhecendo a palavra de Deus, o que ela fala, porque é a maior fonte de revelação de Deus para nós. Vamos lá, Provérbios capítulo 12, verso 1. Para você que é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, a estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e também a entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É um grupo feito única e exclusivamente para te enviar o link dos devocionais todos os dias e dessa forma você permanece constante, sempre bebendo e comendo desse alimento espiritual que certamente vai te fazer crescer muito. Faça o test drive, tá bom? Então, para você entrar nesse grupo, clica no primeiro link que está na descrição. Eu também vou deixá-lo fixado nos comentários e fixado no chat. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz assim: quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Gente, esse versículo ele é bastante direto, né? Assertivo, forte, inclusive. E ele traz aqui 3 palavrinhas que precisamos ter atenção. Primeira delas, instrução. Segunda delas, conhecimento. Terceira delas, repreensão. Instrução, conhecimento e repreensão. É muito importante saber que nós precisamos ter uma vida guiada pela palavra de Deus. Tem um meme que está nas redes sociais já há um bom tempo, é um áudio onde alguém diz assim: sem as instruções de um profissional, né? Se você não tem as manhas do profissional, não entra não. E é interessante que esse áudio serve para muitas situações, não à toa virou um meme famoso na internet e longe de trazer Deus como um profissional, mas, de fato, como nós poderemos viver a vida sem a instrução do Criador da vida, não é mesmo? Quando nós compramos um produto, ele vem com um manual de instruções. Aquele manual de instruções tem todas as instruções feitas pelo próprio Criador daquele produto. E eu estou falando de um ser humano, que é limitado. Imagine você viver a vida com a instrução de Deus, que é muito mais do que qualquer homem possa ser. Então, para vencer na vida, para viver a vida de uma forma correta, para você não chegar no seu último dia de vida arrependido, frustrado, triste, é muito importante ter a direção de Deus. Então, essas 3 palavras elas vão dissecar 3 níveis de direção que nós temos de Deus: a instrução, o conhecimento e a repreensão. Para você diferenciar instrução do conhecimento, é muito fácil, muito fácil. Presta atenção aqui. Instrução é o que fazer. Conhecimento é por que fazer. Instrução é o que fazer. Conhecimento é por que fazer. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa academia mesmo de pegar peso, e eu fui lá e consultei o professor de educação física que estava lá, o treinador. Falou: matriculando aqui é o primeiro dia, eu não entendo muito bem o que eu tenho que fazer, e ele me passou ali uma série de exercícios. Você vai fazer esse exercício aqui, 3 de 10. Aquele exercício ali, 3 de 10. Esse outro não faça não, deixe para amanhã por causa disso, daquilo. Ele me deu instruções, ele me falou o que fazer. Naquele momento, e a primeira vez que eu fui, eu era um adolescente, eu não conhecia nada de fisiologia, biologia, nutrição, de treinamento, nada. Mas eu confiei ali no especialista que me disse o que fazer. Ele me deu uma instrução. Sabe o que é que eu tive naquele especialista? Eu tive fé. Mesmo sem conhecê-lo, e
Não por acaso, né? Nessa situação, foi a primeira vez que eu vi essa pessoa em minha vida, mas por ele estar ali naquela posição, estar empregado naquela função, eu tive fé de que ele tinha conhecimento suficiente para me instruir. Interessante isso. Porque quando Deus nos dá instrução, nós precisamos de fé para seguir. A gente só vai seguir se a gente tiver fé que Deus realmente tem a melhor direção para nós. E muitas vezes é por falta de fé que os nossos pés vacilam. Então, instrução é o que fazer. Agora, conhecimento é por que fazer. Eu lembro de um episódio, há algum tempo atrás, a minha sobrinha, ela luta karatê, né? Inclusive, eu sou um grande entusiasta disso, eu sempre motivo ela, falo, tem que lutar karatê. Por mim, ela fazia até outras lutas também, mas eu que sou apaixonado por lutas mesmo. E eu lembro que eu estava ensinando ela como chutar, como dar um chute forte, um chute potente. E ela fazia um chute de um jeito bem equivocado, tecnicamente falando, afinal de contas, uma criança, né? Fazendo aquilo mais de modo lúdico. E aí eu comecei a ensinar para ela, ó, você tem que fazer, tem que levantar a perna desse jeito, quando a perna chegar nessa altura, você faz esse movimento, assim, assim, o seu corpo tem que estar assim. E eu fui ensinando para ela o porquê. E depois de alguns minutos de explicação, eu consegui convencer ela de que aquela forma de chutar era muito melhor. Então, eu estava não apenas instruindo, mas compartilhando conhecimento. Não era apenas o que fazer, era por que fazer. Agora, pega o que esse versículo 1 de Provérbios 12 fala o seguinte: quem ama a instrução, ama o conhecimento. Isso aqui, gente, é como se fosse, digamos, num videogame, como se você estivesse passando de fase. A partir do amor que você tem para a instrução, você vai conseguir acessar o conhecimento. Para a instrução, você tem que ter fé. Lembra ali do exemplo da academia? Eu cheguei ali, não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas eu coloquei fé, eu botei fé que aquele profissional ia saber me instruir da melhor forma. Depois de um tempo indo para a academia, você começa a entender alguns porquês, ou seja, você adquire não só a instrução, mas o conhecimento. É quando você é fiel na instrução que você acessa o conhecimento. São duas coisas diferentes. Eu te garanto que Deus quer derramar as duas coisas sobre a sua vida, instrução e conhecimento. Não é à toa que você está aqui ouvindo isso. E aí o versículo vai terminar da seguinte forma: quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Agora veja, instrução e conhecimento, acabei de te explicar. Instrução é o que fazer. Conhecimento é por que fazer. Repreensão é um meio de compartilhar tanto instrução quanto conhecimento. Repreensão é um meio, é uma forma, tá? Eu posso te instruir de várias formas. Eu posso compartilhar conhecimento com você de várias formas. A repreensão é uma delas. A Bíblia vai dizer que quem odeia a repreensão é estúpido, é tolo, é insensato. Por quê? Porque a repreensão, sendo ela um meio de instrução e um meio de conhecimento, quando você bloqueia a repreensão, você bloqueia tanto a instrução quanto o conhecimento. Entende? Quando você compra algo na internet, aí vai lá a transportadora te entregar, correto? Imagina que aconteça alguma coisa na cidade que o carro da transportadora fique bloqueado. Você vai ter prejuízo com aquilo, mesmo que o teu contrato não seja com a transportadora. Muitas vezes o contrato da transportadora é com a loja, né? Você não faz contato nenhum com a transportadora, não escolhe prazo, não escolhe condição, muitas vezes não faz nada disso. Mas pelo carro da transportadora ter sido bloqueado, o teu produto não vai chegar. Então, muitas vezes, quando nós bloqueamos a repreensão, a gente deixa de adquirir instrução e conhecimento. Vamos pegar mais uma vez o exemplo onde eu estava ensinando a minha sobrinha, né, a dar um maigeri, um chute do karatê. E naquele momento ali, graças a Deus ela recebeu muito bem, mas supondo que ela não aceitasse aquele conserto, ela não aceitasse, ela não, eu quero fazer do meu jeito mesmo. Não, tudo bem, eu não ia forçar nada, né? Não vou forçar nada para uma criança. Mas ela ia deixar de absorver uma técnica mais apurada, porque ela estaria rejeitando a repreensão. Então, rejeitar a repreensão é tolice, é estupidez, segundo a Bíblia. E muitas vezes, o motivo pelo qual nós rejeitamos a repreensão é bastante tolo. E é bem possível que você precise tratar isso para crescer em sabedoria diante de Deus.
Existem várias razões para as pessoas rejeitarem repreensão. Mas uma delas que eu quero enfatizar é o orgulho. A pessoa que rejeita a repreensão por orgulho, basicamente, ela não aceita que ninguém possa ajudá-la. Ou ela acha que sabe mais do que a pessoa que está instruindo ela. E por achar que sabe mais, ela se fecha para a repreensão e ela desperdiça instrução, conhecimento e ela não cresce em sabedoria. Mais uma vez falando de esporte de combate, que eu sou apaixonado, vocês já conhecem, quem está aqui pela primeira vez já está acostumando, mas eu lembro que quando eu assistia os esportes de combate, em particular o boxe tem uma característica que eu vou compartilhar com vocês. É muito comum que os campeões de boxe, eles tenham treinadores muito mais velhos, uma idade muito mais avançada. E eu ficava vendo, por exemplo, o Mike Tyson, né, que foi um grande lutador, um grande campeão de boxe. E o Mike Tyson treinando naquela velocidade, aquela força, uma coisa impressionante. Só de assistir é impressionante ver ele treinando. E o treinador dele era um senhor idoso, que se movia até com uma certa debilidade. O treinador do Mike Tyson morreu, o Mike Tyson ainda era muito jovem, né? E o treinador dele era como um pai para ele. Keels DeMaro, o nome do rapaz, o nome do senhor. E aí eu ficava pensando, rapaz, ainda criança, ficava pensando, poxa, para que um campeão mundial precisa de um treinador? Porque eu fazia o seguinte cálculo na mente. Se ele é o campeão do mundo, ele é o melhor do mundo. Se ele é o melhor do mundo, para que ele precisa de um treinador para treinar ele? Porque se ele é o melhor do mundo, se ele for lutar contra o treinador, ele vai vencer. Ainda mais lutar contra um idoso desse aí. E é interessante que muitas vezes esses treinadores de boxe, né? Às vezes com muita idade, outras artes marciais também, mas realmente o exemplo que me tocou foi do Mike Tyson, isso que me fez pensar. Os treinadores vão lá com muito mais idade, eles não conseguem mais performar com a mesma qualidade do seu pupilo, com a mesma velocidade do seu pupilo, com a mesma potência do seu pupilo. Mas o treinador chega lá no ringue, aí dá um conselho ou outro, fala assim, olha, você tem que dar o soco um pouco mais assim. Seu corpo tem que estar só um pouquinho mais virado para cá. Sua cabeça tem que estar assim, suas pernas tem que fazer isso aqui. E ele dá algumas instruções que transforma um mero talentoso num grande campeão. E quando eu era criança eu não entendia como que um campeão vai ter treinador, não tem condição. Se ele é o campeão, ele é o melhor, ele não precisa de treinador. Aí eu fui crescendo e óbvio, né, que essa era uma ilusão de criança. E quando eu fui crescendo, eu fui entendendo a importância de ter alguém sobre a sua vida. O treinador, a ideia não é ele ser melhor do que quem ele treina. E às vezes, quem não aceita a repreensão tem esse pensamento. Fulano não é melhor do que eu, porque ele está me instruindo. Aí eu vou abrir até um parêntese aqui, contar um negócio engraçado. Se a mãe estiver assistindo, ela vai dar risada agora. Eu lembro que certa vez, rapaz, eu dirigindo e minha mãe estava no banco do carro. Eu fiz alguma peripécia no carro, assim, mas a rua completamente vazia, sem nenhum perigo, nem nada. Mas fiz alguma peripécia, assim, não sei se eu freiei, assim, na hora do quebra-mola e tal. E minha mãe me deu uma bronca, né? Na hora, minha mãe no carona. Aí teve uma hora que minha mãe falou uma frase muito engraçada. Falou, meu filho, eu não dirijo. Minha mãe não dirige até hoje. Ela falou, meu filho, eu não dirijo, mas eu tenho anos de experiência como carona. E naquele momento, mesmo tomando uma bronca, eu me acabei na risada. Lembro dessa frase até hoje. Eu tenho anos de experiência como carona. E ela serve muito para ilustrar o devocional de hoje, porque normalmente quem rejeita a repreensão pensa o seguinte, não, você não faz melhor do que eu. Você não faz tão bem quanto eu. Quem é você para estar falando daí? E muitas vezes esse orgulho bobo, besta, priva a pessoa de receber uma instrução que vai fazer toda a diferença. Priva a pessoa de receber uma instrução que vai mudar ela de patamar, entende? Quem odeia a repreensão é um estúpido, segundo a palavra de Deus. Quem odeia a repreensão é um tolo. Quem odeia a repreensão é insensato. Então note que muitas vezes o rejeitar a repreensão vem por bloqueios emocionais. É porque eu poderia fazer uma conferência aqui sobre isso. Não dá para fazer. O devocional, né, o horário já está avançando. Eu cito esse exemplo do orgulho como um dos exemplos. Mas existem outros motivos, você vai perceber que a grande maioria deles são bloqueios emocionais e dificuldade de aceitar a repreensão por questões de dificuldade de ter alguém sobre a sua vida. Não é só a dificuldade de ser ajudado, é a dificuldade de reconhecer que pode ser potencializado por alguém. Gente, posso falar sem nenhuma dificuldade para vocês. O
que seria de mim? O que seria de mim se eu não tivesse na minha trajetória pessoas que me repreenderam e me repreenderam de forma firme e dura, onde muitas vezes, num primeiro momento, eu não aceitei. Eu pensei, eu discordo. Fulano tá me perseguindo. Né? Fulano quer o meu mal. Fulano não me compreende. Aí depois, com o tempo, na caminhada, você vai entendendo que aquela repreensão estava com a verdade o tempo todo. Você vai amadurecendo, percebendo, enxergando algumas coisas que às vezes no afã do furacão que você está vivendo, não consegue perceber. Então é muito importante ter alguém de fora da situação para te instruir, para visualizar coisas que você não visualiza. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós abrimos a Bíblia com o nosso olhar completamente orgulhoso. É como se a gente abrisse a Bíblia cheio de bloqueios contra o que a Bíblia vai falar. Experimente se desarmar. Experimente se desarmar e ler a Bíblia desarmado. Ler a Bíblia sem defesas. Não estou falando que é para você ler sem senso crítico. Não, seu senso crítico é bênção. Quem colocou aí foi Deus. E Deus vai falar com você também através disso. Mas o que eu quero te dizer é, experimente abrir o seu coração para, de fato, ouvir e refletir no que Deus está falando. Compreende? Porque quando você se abre para a repreensão, você receberá instrução e conhecimento. E recebendo instrução e conhecimento, você tem a oportunidade de colocar em ação. Quem lembra que eu falei alguns devocionais atrás? Conhecimento com ação é o que gera transformação. E essa é a sabedoria na prática. Não existe sabedoria na teoria. Embora a gente viva hoje uma sociedade de sabedoria na teoria. Sabedoria na teoria é só frase bonita, tá? Sabedoria na prática é você colocar o conhecimento em ação e você gera transformação. Então, para você crescer em sabedoria, você tem que estar disponível para a repreensão. Aí é interessante que muita gente quer ser discipulada, mas pouca gente sabe como funciona o discipulado. O discipulador, a discipuladora, ele ou ela, eles precisam ter a liberdade para falar o que de fato precisa ser falado. Pensa comigo, gente. Imaginei que você é um médico. Você é um médico, tá? Você é um médico. Aí chega pra você um cara que tá doente. O cara tá doente e você precisa falar pra ele que ele tá doente. Fala, você tá doente. A sua doença é X. O seu tratamento é esse. Você tem que parar de fazer isso. Eu lembro até hoje do testemunho de Beijoca lá na igreja. Beijoca, ex-jogador do Bahia. Inclusive, Beijoca no seu coração. Meu irmão Beijoca. E aí Beijoca, ele contando que ele bebia tanto. Começou a ter problemas físicos, de saúde por causa disso. Aí o médico chegou pra ele e falou assim, Beijoca, se você não parar de beber nos próximos 15 dias, você vai morrer. Aí Beijoca falou, doutor, se eu parar de beber nos próximos 15 dias, aí é que eu vou morrer. Mas o médico teve que ter uma conversa seríssima com ele, a esposa dele, ele conta o testemunho dele, a esposa dele, uma série de palavras difíceis de ouvir, mas que salvaram a vida dele. Entende? Então, o discipulador muitas vezes faz esse papel do médico de ter que falar para a pessoa, olha, você tem que parar com isso, isso e isso. Senão você vai morrer. E qual é o problema? Qual é o nosso problema, como geração? É que nós achamos que toda repreensão é um hate. O que é hate? A palavra hater, né? Os haters. Haters são, na transliteração, é um odiador. Mas, basicamente falando, haters são aqueles críticos sem fundamentos, perseguidores mesmo de internet, né? Que tá aí em qualquer perfil. Todo mundo tem haters, pessoa que fica ali te perseguindo com ou sem razão, ela tá ali sempre te perseguindo, ela é sempre do contra. Não tô falando disso. Mas quando você recebe uma repreensão, pelo mundo que nós vivemos, nós achamos que toda repreensão é um hate. A gente olha a pessoa que repreende como alguém que quer o nosso mal, o fulano tá querendo me prejudicar. A gente se fecha para a repreensão e a gente deixa de adquirir instrução e conhecimento. Hoje, a principal fonte de instrução e conhecimento dos adolescentes de hoje são outros adolescentes. Estou falando de hoje. Hoje, a maior fonte de instrução, de instrução e de conhecimento dos adolescentes dessa geração são outros adolescentes. Agora eu te pergunto, o que é que uma criança de 14 anos, de 13 anos, tem para ensinar para outra criança de 13 anos? Alguma coisa tem, com certeza. Todo mundo ensina a todo mundo. Mas será que não seria mais sábio esse adolescente ouvir os seus pais? Ouvir os mais velhos? Ouvir pessoas que têm mais experiência? E por que muitas vezes ele prefere ouvir o colega?
Porque o colega só fala o que ele quer ouvir. Porque normalmente um só anda com o outro que acredita na mesma coisa. Quando você está no seu grupo ali, você está no meio de pessoas que acreditam basicamente em tudo que você acredita, que apoia tudo que você apoia, que quer fazer tudo que você faz. Então não tem ninguém para poder te repreender. E fugindo da repreensão, muita besteira é feita. Aí o tempo passa, né? A gente quebra a cara e depois lá na frente a gente vai entender. Olha, fulano de tal que me repreendia, eu achava que me odiava, mas na verdade me amava. O meu pai, minha mãe, quando me proibia de fazer tal coisa, ou quando me mandava fazer tal coisa, eu achava ruim quando era criança, quando era menino, né? Depois que eu deixei as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo, eu percebi que não era ódio, era amor. Eu percebi que ele não queria meu mal, queria meu bem. E dessa mesma forma Deus faz conosco. Deus faz conosco isso através da sua palavra. Deus faz conosco isso através das situações da vida. E Deus faz conosco isso através de pessoas que têm voz sobre a nossa vida e podem nos ajudar a ver, perceber e decidir em situações que nós não estamos discernindo da maneira correta. Então, se você crê nessa palavra, se você abraça essa palavra, tome cuidado para que, por conta de bloqueios emocionais bobos, você não deixe de ouvir a repreensão e não desperdice a oportunidade de adquirir instrução, conhecimento e formar sabedoria na sua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor então? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção, Senhor. Eu quero orar por todos que estão aqui nesse devocional, nesse momento, que ouviram essa mensagem. E todos nós, Pai, precisamos da Tua instrução, precisamos do Teu conhecimento e precisamos sim, Deus, da Tua repreensão. Tem misericórdia de nós, Pai. E se porventura há bloqueios emocionais no nosso coração, por razões diversas, que nos impedem de ouvir a repreensão, meu Deus, que o Teu Santo Espírito traga cura. Não nos deixa desperdiçarmos a oportunidade de vivermos uma vida sábia por conta dessas coisas tão bobas que nos roubam da sabedoria. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos instrui na Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante, faz muita diferença aqui nos devocionais. Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou contigo. Qual foi a parte desse devocional que mais chamou tua atenção? Coloca aqui nos comentários. E eu te convido também a você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde todos os dias eu envio o link dos devocionais. É um grupo fechado, não tem conversa paralela, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É único e exclusivamente para te enviar o link dos devocionais e dessa forma você permanece constante, tá bom? Link está na descrição, também fixado nos comentários e fixado no chat. Vem pro grupo, porque por enquanto é só envio do link dos devocionais. Daqui a um tempo vai ter alguns bônus, algumas surpresas positivas para quem estiver lá, então é muito importante que você esteja para aproveitar também. Tamo junto sempre, gente, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.